12 de outubro de 1492. 12 de outubro é marcado como o dia do descobrimento da América. Ou seria a invasão da América? Como é que fica essa história? Quando Colombo chegou aqui, no continente americano, nós podemos dizer que foi um descobrimento ou foi um processo de invasão? Pois é sobre isso que nós vamos falar agora, aqui no canal Falando de História, porque afinal de contas, esta polêmica e outras tantas, isso também é história. Muito bem, antes de a gente continuar o nosso vídeo aqui, você já vai deixar o seu like, vai inscrever-se no nosso canal, vai acionar o sininho das notificações, que é muito importante para que a gente possa continuar realizando conteúdos aqui na plataforma. Nós já estamos chegando aí, né, à marca de 18.500 daqui a pouco, né? Por 18.400, então aí, né? Estamos na luta aí para que a gente chegue até o final do ano em 20 mil inscritos. E é muito importante a sua inscrição. Se você gosta de um conteúdo que faça reflexão da conjuntura atual, que pegue o conhecimento histórico e não fique somente fazendo enciclopédia e use esse conhecimento histórico para os dias de hoje, você está no lugar certo. Você está aqui no Falando de História. E é um prazer tê-la ou tê-lo aqui com a gente. Então, curta, compartilhe e comente. É muito importante para a gente. Mas muito importante mesmo. Gente, na história, tá? Quando a gente fala de disciplina de história, ou disciplina de sociologia, enfim, das humanas, não é que não exista respostas erradas. As pessoas também acham que, não, qualquer coisa serve. Não, qualquer coisa não. Não. Existem respostas erradas. Mas, às vezes, uma pergunta pode ter 2, 3, 4, 5 visões diferentes. É diferente da matemática, por exemplo, que se eu fizer perguntar qual é o valor de 6 vezes 5, 6 vezes 5 é 30. E não se discute mais porque 6 vezes 5 é 30 e acabou. Ela é exata. Já nas ciências humanas, as respostas não são exatas, porque existem vários elementos que podem, né, fazer com que a gente tenha uma linha de pensamento de um jeito ou de outro, né, evidentemente. E aí, meus caros, quando nós falamos, né, em descobrimento do Brasil, ou descobrimento da América, no caso, no processo ali da expansão marítima europeia do século, né, do século XV e XVI, nós vamos ver, né, que, 2 pontos, que é muito importante entender, que existe sim uma visão de que pode ter sido, né, uma descoberta, porque do ponto de vista europeu ele não sabia que existia estas terras, né? Quando o Colombo chega no continente americano, mais precisamente na região das Bahamas, atualmente Bahamas, né? Colombo chega ali e não sabia que tinha aquelas terras, né? Teoricamente, né? Oficialmente falando. Bom, a chegada do Colombo se deu, né, aqui, e foi um descobrimento por parte dos europeus. Mas aí eu pergunto, também não é descobrimento também por parte dos nativos aqui, né, de quem inclusive depois foi massacrado, né? O descobrimento de que havia gente no outro lado do mundo que eles não sabiam que existia? Porque a verdade é que o descobrimento também pode ter sido dos dois lados. Dos dois lados houve um descobrimento. Poderia até acontecer, né? Não existe o si na história, mas vamos supor que talvez
houvesse uma expedição, né, com essas civilizações nossas avançadas aqui, os povos pré-colombianos, poderiam daqui a pouco, né, chegarem à Europa por via marítima. Poderia ser um processo contrário e seria um descobrimento do parte de quem chegou lá e de quem estava lá e viu alguma coisa, uma embarcação diferente chegar. Por que não? Então o processo, para mim, descobrimento, eu acho que dos dois lados. Do ponto de vista de que foi uma invasão, ela foi uma invasão também, se a gente parar para pensar, que a forma de colonização, começada por Colombo e depois implantada no Brasil 8 anos mais tarde, né? Então em 1500, foi uma invasão porque se chegou aqui e se desmatou em busca de recursos, né? Se fez uma colonização de exploração, né? E não uma colonização de povoamento como aconteceu nos Estados Unidos, diferente do processo de colonização dos Estados Unidos. E você vai ver que é diferente, por quê? Porque lá nos Estados Unidos as pessoas foram para ficar lá. Os que vieram para cá, portugueses e espanhóis, para a América, eles não quiseram ficar para cá, eles vieram para vir ficar um tempo e voltar para as suas terras. Aliás, muito aconteceu isso, né? Aconteceu muito isso, né? De pessoas que ficaram um tempo e depois foram embora. Então o processo da extração, né? O processo extrativista, né? Que empobreceu esse continente. Porque o continente americano não era pobre, ele tinha recursos minerais enormes, né? Se a gente pegar a Potosí, por exemplo, né, as minas de Potosí eram, né, muito ouro, muita prata, né? Tanto é que tem o Rio da Prata, né? Aqui perto aqui do Rio Grande do Sul, né? Por quê? Porque o Rio da Prata, a bacia do Rio da Prata, porque tinha prata mesmo ali, né? Riquezas naturais enormes, né? Nós temos um fenômeno interessante em Extremadura, na Espanha, há uma igreja de ouro, né? E alguém vai dizer assim, não, foi o ouro tirado das colônias espanholas, não, foi do ouro tirado do Brasil. Você tem uma ideia do que, né? Porque houve uma troca entre eles ali, entre portugueses e espanhóis. Então havia um processo de colonização, de se colocar um acima do outro, né? A relação metrópole e a relação colônia é uma relação desigual. Era uma relação de que havia, né, vamos dizer assim, uma servidão, né, desproporcional. E aí a gente precisa entender isso, né? Que, bom, se a gente oficialmente diz que foi um descobrimento, eu acho que talvez tudo bem, foi um descobrimento, mas foi um descobrimento, infelizmente, também para os nativos, né? Que descobriram gente que vieram para cá para matá-los, né? Porque o que se matou de gente, né? O verdadeiro genocídio cometido por espanhóis e portugueses, né? A gente tem que falar, tem que relatar. Mas ao mesmo tempo que era uma novidade isso para os espanhóis e para os portugueses, a presença humana aqui, a mesma presença humana também teve a sua surpresa de ver esses humanos chegarem aqui e a qual eles até nem colocavam como humanos, né, alguns no primeiro contato ou nos primeiros contatos, porque eles eram diferentes deles, né, afinal de contas, né, os nativos aqui, né, um clima tropical muito mais, vamos dizer, sem roupa, e eles aquelas roupas e acessórios, né, estranhos, esquisitos para aqueles que, né, receberam receberam aqui as pessoas, né, que chegam lá, enfim. Então o estranhamento ele vai ter dos dois lados. Por quê? Porque é normal, né? Você achar que, né, você que vive numa região fria, né, você precisa de muita roupa para se aquecer. Quem não está numa região fria, numa região quente, que é quente o ano todo, como por exemplo, na região da Calábria, né? Cabralha, melhor dizendo, perdão, que é a região onde chegou primeiramente Dom Pedro, bem depois. Quando chega Pedro Álvares Cabral na região da Cabralha, na Bahia, a Bahia, né, ela tem um clima diferente da Europa. E evidentemente os costumes são diferentes pelas necessidades. Né? Então, imagina a pessoa com um calor enorme, ela vai estar vestida com roupas tapadas, né, do cabeça aos pés.
como na Europa já é necessário. Então, há de se dizer que esse contato, né, ele tem o estranhamento dos dois lados. E eu penso assim que foi uma invasão, né, e que a América perdeu muito, sem dúvida nenhuma, mas há de se entender que a gente precisa compreender os fenômenos históricos e não concordar com eles necessariamente, né? Mas que esse processo, né, de extração e tudo mais, ele vem do sentimento causado pelo capitalismo. O capitalismo ele não é domesticável. O capitalismo ele é essa coisa selvagem e a gente viveu o confronto, né, do capitalismo selvagem versus a uma vida mais simples. Daí é que vem, né, inclusive, aquela história do mito do bom selvagem, né, que é o mito criado pelo Jean-Jacques Rousseau, né, que é dizer que a civilização corrompia o homem. Muito presente essa ideia, inclusive, naquele clássico filme, né, que eu tenho certeza que você aí, que tem seus 30, 40 anos, como eu já tenho, os meus 40, você já sabe daquele filme que passava de vez em quando na sessão da tarde. Sabe aquele? De Volta à Lagoa Azul. Pois é, ali tem uma relação disto, né? Daqueles que são simples por terem uma vida fora de uma civilização cheia de costumes e de preconceitos. Enfim, né? A questão é que sim, a partir de 1492 houve um choque de culturas. E a gente, né, precisa dizer, ainda há uma dívida histórica inominável, né, da região da Europa que hoje é empobrecida, porque ela ficou empobrecida porque o ouro que alimentou, né, as riquezas que alimentaram Portugal e Espanha foram parar para a França e Inglaterra. E vejamos bem, hoje Portugal e Espanha, perto da realidade da Europa, claro que perto da nossa é uma realidade muito melhor que a nossa, mas são países relativamente pobres. Por quê? Porque não souberam ficar com essa riqueza, perderam essa riqueza, né? No processo da industrialização comandada, né, pela Inglaterra, né, as nossas riquezas auxiliaram e foram fontes fundamentais para a implantação da chamada Revolução Industrial ou da primeira Revolução Industrial. Então é interessante a gente analisar esses aspectos. Como eu digo, né, e repito, na história não existe o se, e também não existe, né, uma resposta definitiva. Para isso se faz a pesquisa. E às vezes a pesquisa também na história, de se buscar, né, de sempre questionar o que já está publicado, não no sentido de desmerecer quem chegou a uma conclusão a partir de um trabalho reflexivo, analítico, né, acadêmico, mas no sentido de mostrar que talvez naquele momento a percepção daquele historiador sobre um fato pode ser melhor entendido com, né, a questão da mudança conjuntural, né, dos tempos. E é muito mais fácil hoje entender algumas coisas do que lá atrás. Por quê? Porque as coisas são assim, a vida é dinâmica e efetivamente a realidade do historiador também é dinâmica. Um historiador de hoje não é mais o historiador do século passado, que vivia talvez ali com a máquina de escrever. Hoje nós temos os computadores, por exemplo. É uma realidade patente, né? É claro. Enfim, se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse conteúdo, né, desse tipo de conteúdo histórico, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho das notificações. Lembrando, né, que dia 12 de outubro entrou para o calendário nacional no Brasil, né, a partir de Getúlio Vargas, como o Dia das Crianças, né, o dia, né, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né, que é quando teve uma aparição de Maria, né, de Nossa Senhora, na cidade de Aparecida, né, em São Paulo. Hoje tem, inclusive, né, um templo enorme lá, né, e todos os anos as pessoas
vão à Aparecida, né? E, enfim, né, no Dia das Crianças, né, e no Dia de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, nós também temos este fato histórico a ser mencionado e a ser refletido. A chegada europeia, né, na América. Enfim, e aí, o que você pensa a respeito disso? Estou curioso para saber a sua opinião. É isso, deixe um comentário, curta, compartilhe. E até a próxima edição do Isto Também é História.